A graça e a paz do Senhor Jesus. O texto que eu gostaria de meditar com os irmãos e irmãs nessa noite está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o de número 15. Mateus 6, do 9 até o 15. Amém? O texto bíblico diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, nós esperamos, ó Pai, que o Senhor tenha se alegrado com cada parte desse culto, com cada parte da liturgia. Nós oramos, nós cantamos, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Foi o nosso melhor, Senhor. Esperamos que o seu coração esteja alegre com isso. Agora, Pai, a Tua palavra lida, e nós precisamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco através dela. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu leio um texto, mas eu não vou pregar sobre todo o texto. É um texto muito belo, oração do Pai Nosso. Eu gostaria de meditar no primeiro versículo, mas não o versículo todo também. Eu quero apenas uma parte desse versículo que diz Pai Nosso. Augusto de Nicodemos diz: todos nós concordamos que famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas. É em família assim que os indivíduos podem crescer de maneira sadia. A sociedade precisa de famílias. A família é a célula máter, né? A célula importante da família. Mas dentro dessa família precisa ter a figura de um pai. E eu quero aproveitar hoje, o Dia dos Pais, para falar um pouquinho sobre essa figura, sobre a importância desse personagem dentro da família. Eu li 4 citações escritas por filhos aos pais. A primeira delas dizia assim: meu pai é um líder espiritual. Ele sempre está lá quando caio. Ele é um ótimo pai para mim. Ele é um pai que qualquer criança gostaria de ter. Ele é um presente de Deus dado para mim. Outra vai dizer: meu pai mora com a gente, mas parece que não. Ele não vem a nenhum dos meus jogos e mostra pouco amor pela minha mãe. Acho que o trabalho dele é mais importante do que a gente. Uma outra vai dizer: eu só quero agradecer ao meu pai. Cada vez que eu caio, ele me pega. Eu amo muito. Ele me ensinou como trabalhar duro e, o mais importante, como amar Jesus. Ele me criou para ser um filho piedoso e às vezes falhamos. Às vezes nós dois fazemos o que é errado. Não acertamos sempre, mas não importa o que aconteça, ele me ama. O outro filho vai dizer: eu vi meu pai 3 vezes em toda a minha vida. Ele deixou minha mãe quando estava grávida de mim. E hoje eu nem sei se me importo em vê-lo novamente. Essas diferentes citações de filhos mostram que um pai pode trazer grande alegria ou, ao mesmo tempo, trazer grande dor. Talvez nessas várias afirmações
a gente possa ter se encontrado em uma delas, ou melhor, os pais que estão aqui. Cada um tem os seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências que passamos com os nossos pais. Ser um pai, para mim, é um dos papéis mais desafiadores deste mundo. Deus é o nosso exemplo de pai, é o Pai Nosso. E gostaria de todos nós buscarmos aprender com os atos, com as atitudes de Deus e assim praticá-las. Eu gostaria de sugerir nessa noite o seguinte tema: um pai que está lá. Vamos olhar para Deus, o Pai Nosso, para ver o que significa ser um pai que está presente. Vou apresentar aqui 3 qualidades de um pai que está lá. E um pai que está lá é um pai que ama. Um pai que ama não é um pai que faz todas as nossas vontades. Eu quero até aproveitar essa palavra, ama, que tem 3 letras, e fazer um acróstico com ela. E aí descobri que um pai que está lá é um pai assíduo, é um pai presente. Um pai que está lá é um pai que mentoria seus filhos. Um pai que está lá é um pai que demonstra o seu amor. Examinaremos cada uma dessas palavras: assíduo, mentoria e amor. E veremos exemplos de pais expressivos, logicamente sempre nos baseando em Deus. E um pai que está lá, eu quero começar falando de um pai assíduo, como eu já disse. E se você é um pai assíduo, um pai presente, parabéns. Parabéns. Parabéns para você que consegue estar presente com seu filho. Deus, o Pai Nosso, Ele mostra o que é ser presente. Ele está presente em Gênesis 1, na hora da formação do homem. Ele está em Gênesis 2, no Jardim do Éden, com Adão. Deus está presente no capítulo 4, no momento do sacrifício que é feito por Caim e Abel. Deus está presente em Gênesis 6, quando Ele olha para a humanidade e vê que a humanidade se corrompeu, mas há Noé, a única pessoa que é justa sobre a terra. Deus está presente com Abraão, no momento que ele vai fazer o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Ele está presente com José e seus irmãos, mesmo no momento em que seus irmãos o vendem para um povo estrangeiro como escravo. Deus está presente com Moisés e os descendentes de Israel na travessia do deserto. Deus está definitivamente presente nos evangelhos com seu Filho Jesus Cristo. Deus é um Pai presente. É um Pai presente conosco, se recebermos Jesus, como está escrito em João capítulo 1, João 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos os que receberam, aos que creem no seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus é um Pai presente que sempre está lá. Mas, infelizmente, temos muitos pais que não estão presentes. Estão ausentes. Acredito que a metade de todas as crianças cresceram sem a presença de um pai. E isso tem causado um grande dano, tanto na família, quanto na comunidade, como nas igrejas. Pai, você foi criado para estar presente. Você deveria estar lá. E estar lá, estar presente, significa várias coisas. Alguém já disse que a primeira responsabilidade de um pai para com os filhos é amar a mãe deles. Pai, se somos casados, temos a responsabilidade de amar nossa esposa. E quando amamos, demonstramos carinho pela a mãe dos nossos filhos, né? Isso causa um impacto tremendo, maravilhoso na vida dos nossos filhos. Efésios 5, 25 diz o seguinte: maridos, amai suas esposas como Cristo ama a igreja. Não tente separar a paternidade disso. Vocês pais que não são casados com a mãe dos seus filhos, ainda assim devem demonstrar maior respeito por essas mulheres, porque elas passam a maioria do tempo da semana cuidando dos seus filhos. Se você não mora junto com o filho,
precisa estar presente na visita, precisa estar presente com a pensão alimentícia. Em 1 Timóteo 5,8, vai dizer o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Pais, precisamos estar presentes para conversar com os nossos filhos, ajudar nos deveres de casa, apoiá-los em suas atividades esportivas e extracurriculares. Com a sua presença, você permite que os filhos saibam que eles são os mais importantes para a sua vida, que devem estar do lado de Deus e do lado de sua mãe ou esposa. Um popular líder cristão disse que há vários anos seu filho fez um teste para o futebol. E ele chega muito empolgado em casa e diz assim: pai, agora faço parte do time de futebol. E o pai olha e diz assim: ok, vai lá contar para sua mãe. Ele disse que naquela época o filho estava no 2º ano do ensino médio e acreditava que já tinha entrado no time de futebol. Ele estava tão preocupado com as suas próprias atividades que não notou que era importante para o filho. Estar presente significa que devemos descobrir, saber o que é importante para os nossos filhos. Um pai fez uma pesquisa com as suas filhas e perguntou o que elas mais gostavam nele. E elas falaram o seguinte, as duas falaram assim: pai, o que eu mais amo no Senhor, independentemente de onde eu esteja, o Senhor vai me buscar, o Senhor estará lá. Isso é que impacta a sua presença, pai, na vida dos filhos, traz um impacto não só na vida deles, mas da sua esposa também, porque a esposa se agrada da sua presença, do seu cuidado para os filhos gerados por ela. Seja assíduo. Isso não apenas dará aos filhos uma maior alegria, mas também a você e a sua esposa. Um pai que está lá, ele precisa ser assíduo, presente, mas ele precisa também mentorear os filhos. E essa é a segunda letra da palavra ama. Um pai disse o seguinte: antes de ser pai, eu tinha 3 teorias de como criar filhos. Agora tenho 3 filhos e não tenho nenhuma teoria. Em toda a Escritura, Deus se relaciona conosco como seus filhos e nos instrui. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus nos ensina especificamente como pais, como que temos a responsabilidade de educar, de disciplinar, de admoestar os nossos filhos. Em outras palavras, devemos ser os primeiros a dizer aos nossos filhos quanto Jesus os ama, que Ele morreu pelos pecados deles. Devemos ser os primeiros que o melhor e o maior relacionamento que eles podem desenvolver é com Jesus. Pais, nós somos responsáveis por levar os nossos filhos, a nossa família, à igreja. De vez em quando, há pais que usam o domingo, o dia do Senhor, para lazer. Estão ensinando os filhos que o domingo é dia de lazer. Quando for adolescente, quando for jovem, você vai querer que ele esteja na igreja? Ele não vai querer, porque ele aprendeu com o pai que domingo é dia de lazer, é dia de aproveitar o tempo. Devemos ensinar aos nossos filhos o que a Bíblia, o que Deus diz sobre o sexo. Muitos estão deixando os filhos aprender na TV, nas séries, no YouTube, no Instagram, no sistema escolar público. Não é de se admirar que as crianças acabam sendo influenciadas por valores seculares, mundanos, totalmente fora do cristianismo. Têm formado filosofias que são a parte da Bíblia, porque elas não conhecem. Talvez alguns não gostem, mas acredito que a maioria dos problemas que as crianças enfrentam hoje resultam de relacionamentos feridos. Não são, em sua maioria, gerados pela ausência de um pai. São realizados. Acontece por causa disso. Não estou tirando a responsabilidade dos filhos.
por suas ações, mas estou dizendo que, como pais, deixamos muitas vezes a bola cair e a criança acaba sentindo essa confusão e acaba gerando problemas emocionais nas crianças. Você pode imaginar como seria este mundo se os pais estivessem presentes, instruindo seus filhos? Você veria a queda da taxa de divórcio. Você veria as igrejas crescerem, tanto numericamente como em qualidade. Os professores experimentariam menos dor de cabeça com alunos que têm uma atitude diferente. O mais importante ainda é que essas crianças cresceriam com a verdade de Deus, desenvolveriam todo o seu potencial. Elas seriam instruídas, mentoreadas por nós pais a terem novos padrões e disciplina. Em Hebreus 12:7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. O Dr. Tony Evans, ele fez um documentário sobre pais, Mostra-nos o Pai. Ele vai dizer o seguinte, ele volta à infância, e ele diz o seguinte: meu pai dizia, quero que você esteja aqui às 22 horas. Não estou dizendo que às 22h01. Eu quero que você esteja aqui às 22 horas, e se você não estiver, você vai passar por castigo. E ele ficava extremamente chateado, triste, e brigava com o pai. Assim, pai, todos os meus amigos estão pegando no meu pé, estão zombando de mim, porque eles ficam na rua até as 3 e 4 da manhã. O pai dele respondia assim: bem, talvez os pais deles não se preocupem com eles, mas eu me importo com você, esteja aqui às 22 horas. Ele vai contar que depois de um tempo, na fase adulta, ele volta para a cidade e os amigos dele estavam nas esquinas, na mesma esquina. E aí ele vai dizer: posso me alegrar onde estou hoje, fruto de um pai que me controlou, que me disciplinou e que não me deixava fazer tudo do meu jeito, do meu modo, do meu tempo. Pais, sejam mentores dos seus filhos. Diga para si mesmo: eu sou responsável, eu sou mentor, eu sou um instrutor presente. E um pai que está lá, então, é um pai que é assíduo, é um pai que mentoria os filhos, mas é um pai que expressa amor. A letra A é de amor. Como pais, precisamos expressar amor pelos nossos filhos. Quando Deus, o Pai nosso, quis se expressar, Ele se expressou nos amando. 1 João 3, a primeira parte do primeiro versículo diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O outro texto, 1 João 4, de 9 e 10, diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não teve vergonha de expressar o seu amor por nós como seus filhos. Quando Deus quis acertar as coisas, Ele acertou consigo mesmo e conosco. E Ele expressou enviando o seu Filho. Quando você olha para esse último texto que eu li, você pode pegar e dizer assim: Ricardo, eu não sei o que é amor de pai, eu não tive pai, o meu pai me tratava grosseiramente, era seco, era calado. Eu quero te dar uma notícia hoje. Você não tem desculpa de não tratar bem o filho, porque você tem a Deus como pai.
Não adianta você criar uma justificativa dizendo o seguinte: eu sempre fui assim, eu aprendi assim. Nós, pais cristãos, nós temos um Deus que é o nosso Pai, é o Pai nosso. Ele é o padrão. De vez em quando, em alguns cursos, eu costumo dizer o seguinte: se você foi alcançado por Cristo Jesus, você não tem opção. Você só pode cumprir o que a palavra de Deus diz. E Deus é o nosso padrão. E aí a pergunta que fica é como nós temos expressado esse amor aos nossos filhos. Alguns de nós realmente precisamos de talvez algumas dicas, e talvez a nossa esposa, como um grande radar, pode nos orientar, mas precisamos expressar esse amor, precisamos expressar o nosso amor passando tempo com os nossos filhos, realmente tirando algo, deixando um pouco o trabalho de lado, talvez tirando o lazer de lado e dedicando tempo aos nossos filhos. Tempo conversando com eles. E conversa é conversar mesmo. Porque de vez em quando nós conversamos algo com alguém e a pessoa fala outra coisa que não tem nada a ver conosco. Às vezes até como casais. O marido fala com a esposa sobre algo e ela traz um outro assunto. Eles não estão dialogando. Não estão ouvindo um ao outro. O desafio para nós como pais é de ouvir os nossos filhos. E se você for capaz de ouvir as abobrinhas dos seus filhos hoje, talvez eles te contem os abacaxis de amanhã. Nós amamos os nossos filhos e demonstramos amor aos nossos filhos encorajando palavras positivas, elogiando ele. Não, muitas vezes a gente tem a facilidade de dizer: você não faz nada direito. Você não faz nada direito. Nós precisamos encorajar os nossos filhos e animar os nossos filhos e ver o que os nossos filhos fazem. Mas isso é necessário que você preste atenção. Olhe para o filho e perceba no filho. E aí sim, abraço, beijo. Não perca a oportunidade de abraçar e beijar o seu filho, principalmente nos tempos de hoje. As crianças mais velhas precisam da mesma expressão de amor. Eu conheço um homem hoje que ele diz que sente falta, ele gostaria de ser beijado pelo pai. Por quê? Porque quando criança o pai beijava, quando ele entrou na puberdade, o pai dele entendeu que ele era homem, não precisava ser beijado mais. E ele não entendeu isso. E isso criou um vazio nele. Pais, beijem os seus filhos. Porque talvez eu precise perguntar para você, o que impede você de expressar amor? Precisamos realmente nos examinar e ver o que está nos impedindo de ser pais melhores do que realmente somos. Eu quero concluir contando uma história para você, mais uma história. Tinha uma criança querendo muito que o seu pai jogasse bola com ela. E ela foi até o pai estava no escritório, assim: papai, joga a bola comigo. E o pai disse assim: não tenho tempo. Vai lá para o seu quarto. Passou um minuto, estava de volta a criança: papai, vamos jogar bola? O pai, querendo ganhar tempo, olhou, tinha um mapa mundi, ele recortou o mapa mundi do mundo, entregou a criança assim: vai lá para o seu quarto e monte. E o pai, achando que tinha ganhado tempo, ficou tranquilo. O filho já volta assim: pai, montei. Ele foi olhar, realmente estava montado. Ele perguntou para o filho o seguinte: filho, como é que você conseguiu montar tão rápido? Sim, papai, atrás do mapa tem um homem. Eu remontei o homem e tive um mapa. Pais, quando o homem é remontado, o mundo é transformado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Precisamos de pais cristãos melhores. Vamos orar? Senhor, eu te peço no nome de Jesus que essa palavra lida, dita, pregada, encontre espaço em nosso coração, Senhor. Porque constantemente a cultura tem trabalhado contra a família e cada vez mais nós, pais, temos nos afastado dos nossos papéis, temos terceirizado, temos dado desculpas e cada vez mais, geração após gerações, tem sofrido esse mal. Eu te peço que sejamos desafiados, modificados, transformados pela Tua palavra, desafiados, que não nos conformemos, mas que a começar em nós, Senhor, o meu lar, o nosso lar seja diferente, como luzeiros que anunciam na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, que é possível ter uma família diferente. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidá-los a se colocar em